Olá, meu irmão e minha irmã, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Deus Pai Todo-Poderoso. Meu nome é Léo Santos e eu vou falar a palavra do Senhor que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 12, onde Ezequiel, que era um dos profetas do Senhor, 600 anos antes da vinda do Senhor, onde Deus falava com os pais aos filhos através dos profetas, ou seja, os profetas recebiam a mensagem do Senhor e passava para os reis, passava para a população, para que não vivessem em adultério e em mentira e não adorassem outros deuses criados por eles mesmos. Então Ezequiel recebe essa visão aqui no capítulo 8 e o Senhor chama ele para mostrar o que os anciãos, o que os reis daquela época estavam fazendo, adorando deuses estranhos, a quem o Senhor abomina desde a criação do mundo. Então aqui no versículo 12 diz: Então me disse, filho do homem, você está vendo o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, ou seja, nas escondidas, cada um na sua sala de imagem. Pois dizem, o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Também me disse: Você verá abominação ainda maiores que eles estão fazendo. Levou-me à entrada do portão, norte da casa do Senhor, e eis que estava ali mulheres assentadas, chorando pelo Deus Tamuz. E ele me disse: Você está vendo isto, filho do homem? Então aqui o Senhor abomina. Então levou a outro local, na casa do Senhor. E tinha mulheres chorando, idolatrando Tamuz, que era um homem que era rei, que morreu e que eles endeusaram. Em vez de buscar o Deus verdadeiro através da sua palavra, através do profeta revelado, eles criavam imagem de escultura e se prostravam diante deles. E o Senhor abominava e mandou Ezequiel falar. Então aqui no versículo 18 de Ezequiel 8, o Senhor fala: Por isso também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei, ainda que gritem aos meus ouvidos em alta voz, nem assim eu os ouvirei. Então aqui, irmão, o Senhor abomina qualquer tipo de idolatria, qualquer tipo de deusamento. Ou seja, alguém passou na terra, morreu, não ressuscitou diante dos mortos, e a população pega e endeusa um Deus morto, um Deus que não ressuscitou. Talvez esteja sendo a sua visão hoje, é adorar um Deus morto, e a quem o Senhor abomina. Um exemplo, você pegar uma imagem de Paulo, que foi um profeta do Senhor, que foi um discípulo do Senhor, Pedro, Padre Inciso, Nossa Senhora, São José, São Pedro, e endeusar, isso é idolatria, é abominação aos olhos do Senhor. Antigamente o Senhor falava através dos profetas aos pais, hoje é através do Filho. Hebreus, capítulo 1. No capítulo 1 a palavra é bem clara e direta. Então, o Senhor abominava. Então, por isso não os ouvem. Nem que clame, nem que chore, nem que invoque o nome do Senhor. Porque muitos já conhecem que o Senhor abomina idolatria. E muitos estão endeusando a própria pessoa dentro das igrejas, esquecendo do sacrifício de Deus aqui na terra, onde deu a vida por mim e por você para tirar o pecado. E cria igrejas bonitas e invoca em nome dele mesmo a Jeová, buscando um Deus. Outros buscam através de garrafa, de flores, de incenso queimando. E o Senhor abomina desde o tempo da antiguidade. Então, se você está fazendo isso, abra seu olho para não perder a salvação que está na pessoa de Cristo Jesus. Por isso que o Senhor, antes, na missão dele ainda, antes de ressuscitar diante dos mortos, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por mim. E só o intermediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2.
Só o intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, a quem deu preço de redenção por mim e por você. Ou seja, um preço que ninguém compra, mas se conquista quando você quer e busca. Então a idolatria é hipocrisia para o Senhor. Lá no Apocalipse 21, você vai ver o Senhor abominando, não entra no reino de Deus. Então qualquer coisa que você idolatrar e colocar como se fosse o teu Deus, seja o teu dinheiro, a tua fama, uma imagem de escultura, mesmo sendo do Criador, ele abobina. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você tem que servir, é um Deus que você traz o seu espírito para dentro de você. É um Deus que você não vê, mas você sente o seu poder e o seu milagre, a sua força e a sua proteção. Não é um Deus que você adora ele agora e amanhã cai um terremoto e ele se quebra. Não, esse Deus que nós serve é um Deus verdadeiro. O Deus que o Senhor está querendo, você fala com ele através de Cristo. Quando você aceita ele como Senhor e Salvador da tua vida. Então aqui no livro de Hebreus fala, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Mas nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então a palavra é clara. Só há um Deus, um só mediador, só um Senhor, só um Salvador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Se você estiver endeusando qualquer coisa, é abominação ao Senhor. Se você não tiver no Deus fiel, no Deus verdadeiro, no Deus a quem pode te salvar realmente, é abominação ao Senhor. Não importa o que seja, se não for Cristo, é abominação ao Senhor. Então quer ser salvo? Quer ser liberto, quer ser curado, quer ser transformado, mesmo passando por angústia, invoca o nome do Senhor Jesus e viva o seu mandamento, a sua palavra, a sua ordenança. Reconhece que é pecador e que é falho e que está no mundo das trevas, como aqueles anciãos que conheciam a palavra de Deus e adoravam deuses estranhos. A Tamuz, que era um rei, e eles endeusavam mulheres, se prostravam e choravam e se prostituíam, porque não tinha quem o libertasse, e o castigo vinha sobre aquelas nações. Então Ezequiel era um profeta do Senhor, guiado pelo Senhor para falar ao povo da idolatria que eles estavam vivendo, amém? Então que Deus nos proteja hoje e sempre em nome de Cristo Jesus.